principalmente, Pedro Duran, a pergunta: quem será o próximo Papa? Hoje, o Pedro traz pra gente mais um nome cotado, apontado como um dos favoritos, e é um nome dos Estados Unidos. É isso. Mas não só, Carol. A gente vai apresentar hoje um nome que é mezzo-americano, mezzo-peruano. Na verdade, ele é conhecido como pastor de duas pátrias. É uma das formas carinhosas de apelidar o nosso candidato de hoje. Mas antes a gente vai mostrar quem a gente já apresentou até agora aqui em quem será o próximo Papa. Esses são os nossos escolhidos, de acordo com as previsões internacionais, da CNN e também dos analistas e vaticanistas. Luiz Antônio Tagle, o cardeal filipino, que o Corriere della Sera, inclusive hoje de manhã, diz que está avançando, tem um aquecimento ali em torno do nome dele. O Robert Sarah, que já está sendo excluído por algumas listas, conservador, tem 79 anos, é um dos mais velhos desse conclave, portanto, esse é um fator limitante para o cardeal. O Matteo Zuppi, que é o italiano arcebispo de Bolonha, que também figura nas principais listas. Até estava chamando a atenção ontem, a gente estava vendo o juramento, né, Raíssa, dos cardeais. E o Matteo Zuppi é muito alto. E ele estava destoando dos outros cardeais ali, mas o italianão, daquele jeitão dele, as bicicletas e tudo mais. Pietro Parolin dispensa apresentações, acho que quem acompanha a gente já sabe da relevância e da potência, da possibilidade do nome dele. Também ontem apareceu bastante, né? Apareceu bastante, porque conduziu o processo, está lá na condução. Jean-Marc Avellini, que é um cardeal francês que atua em Marselha, uma cidade portuária, muita sensibilidade à questão da imigração. O Peter Erdo, que dentre os conservadores tem sido apostado pelas listas como um dos que tem mais chances, porque é conservador, mas tem um olhar um pouco mais moderado, poderia dialogar com os progressistas. O Pier Battista Pizzaballa, que é o patriarca latino de Jerusalém, tem 60 anos, teria, se fosse eleito, um pontificado certamente de décadas, longo. O Peter Turkson, que também tem um olhar conservador, mas um pouco mais moderado, também tem sido apontado como uma possibilidade de um primeiro papa africano e negro dessa era moderna. E o Mário Grech, que é de Malta, e a gente também mostrou aqui a proximidade dele com o Papa Francisco. Como o Grech, o nosso personagem de hoje, e portanto o 10º personagem da nossa série, quem será o próximo Papa? Talvez o último. Na verdade, é alguém que estava muito conectado com a organização dos bispos da Igreja Católica durante o papado, pontificado de Francisco. Recebeu a incumbência de cuidar dessa área e justamente por isso tem um prestígio interno. Vamos ver então o nosso candidato de hoje a ser o próximo Papa, Robert Prevost, americano, prefeito do dicastério para os bispos. Dicastério é uma espécie de organização interna da Igreja Católica, né, Railson? Um grupo, uma célula que cuida de um tema específico. Eu tenho, para ilustrar, eu chamo de uma espécie de ministério. Ministério, pronto. Então, ele foi um dos escolhidos pelo Papa Francisco para cuidar de uma área importantíssima, que é a área de nomeação dos bispos pelo mundo. Então, justamente por isso, não só foi conselheiro de Francisco, mas conhece a Igreja profundamente. A favor dele, a presença nas Américas, porque, muito embora ele seja americano, e há um tabu em relação aos papas americanos, e eu vou te explicar por que esse tabu existe. O Robert Prevost foi enviado nos anos 80 para ser missionário no Peru e lá cresceu na carreira católica, dentro da igreja, na cúria, foi feito bispo e tem uma conexão muito próxima com o país, fala espanhol fluentemente e tem essa atuação direta. Então, ele é visto como alguém que poderia representar as Américas como um todo, porque da mesma forma que é norte-americano, estadunidense, ele também é alguém que atuou diretamente no Peru, na América Latina. E vai naquela internacionalização da igreja que a gente tanto fala. Que é o segundo ponto aqui, essa visão internacional, não só pela atuação dele nos Estados Unidos, no Peru e no Vaticano, mas também, Carol, por ter feito parte dessa estrutura da igreja para escolher e nomear os bispos. E vou até aproveitar, Pedro, porque você faz essa menção a essa escolha feita por Francisco para o fato do Prevost ser prefeito do dicastério para os bispos, e para trazer uma outra análise aqui do Railson. Quem sabe é mais um ponto a favor
o fato dessa escolha ter sido feita por Francisco, quando a gente olha para esses cardeais apontados como favoritos, as proximidades com Francisco, as escolhas feitas por Francisco, podem ser um indicativo de que esse nome que estamos falando venha a ser o próximo Papa? Olha, Carol, depende. Porque uma coisa é os cardeais que foram criados ali no início do pontificado do Papa Francisco. Aqueles que foram criados já na parte final, eles têm pouco tempo de cúria ou pouco tempo ali no colégio cardinalício. Então, varia. Então, tem não só a questão da idade, como também a questão de quanto tempo eles atuam ali dentro do colégio cardinalício, ou desde quando eles foram criados cardeais. E aí a gente vai também para os pontos que não são muito favoráveis ao nome de Prevost. Sim, Carol. Primeiro, a questão da nacionalidade. Há uma tradição na Igreja Católica, na história moderna, não se tem um Papa americano, por alguns motivos específicos. Os Estados Unidos, de fato, tem uma comunidade católica muito grande, mas escolher um Papa de uma nacionalidade como os Estados Unidos poderia ter um peso político diferente para a Igreja Católica. Os Estados Unidos são uma potência global e um Papa americano poderia conduzir isso de uma forma... poderia ficar marcado como alguém um pouco mais politizado, né? Por isso há uma resistência. E uma possível leniência em casos de abuso, porque ele participou da investigação, do processo, de alguns casos, e há críticas dentro da igreja pela postura dele em relação à condução desses casos. Separamos um trechinho da fala de Robert Prevost em entrevista ao site do Vaticano sobre os bispos servirem a sociedade da igreja. Vamos ouvir o que ele disse. That I certainly have learned more about in the process of the Synod is, if you will, wide varieties of understanding the ministry of the bishop, sometimes determined by cultural factors, sometimes determined, of course, by personal issues, the personality, the character of the bishop, but above all and around or underneath all of that has to be a foundation of who a bishop is called to be. And as Pope Francis has reminded us many times, a bishop is called to serve. His authority is service. And so to look for different ways in which a bishop can serve in any given society, in any given church, I think is very important. The bishop is not supposed to be a little prince sitting in his kingdom, but rather called authentically to be humble, to be close to the people he serves, to walk with them, to suffer with them, and to look for ways that he can better live the gospel message in the midst of his people. No Vaticano, né? Há apoiadores dele que têm levantado o nome dele como sendo um papabile, e a visão é de que essa coisa dos Estados Unidos seria uma grande potência global. Já não é mais como antigamente. Os Estados Unidos perderam força no cenário internacional. Isso abriria espaço para a eleição de um Papa americano. E quando a gente ouve a declaração dele, Railson, se a gente fechar os olhos, lembra até Papa Francisco falando. Quando a gente fala de igreja nos Estados Unidos, é interessante que a eclesiologia norte-americana, ela você pode analisar de dois pontos. A igreja dos Estados Unidos, chamada de raiz, e a igreja latina. E Prevost é filho dessa igreja latina, mais ligado aos movimentos carismáticos, mais aberto ao diálogo, mais sensíveis à questão dos refugiados, dos imigrantes, por exemplo, né? Essa questão da dinâmica de justiça social. Então é interessante, porque eu vejo que muitas vezes se analisa um possível Papa norte-americano, que ele está aliado à dimensão política com Trump ou coisa do tipo, e não é bem assim que a coisa funciona, e Prevost destoa desse grupo. E um outro detalhe, é um cardeal religioso, ele é da ordem dos agostinianos, de Santo Agostinho, então seria nessa linha, alinhado com Francisco, e também nessa dimensão missionária e essa dimensão contemplativa, né? Então formado ali dentro da escola de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi grande bispo, doutor da igreja, no século IV atuou como bispo em Tagaste, na Argélia. E aí, Carol, é importante lembrar que quando a gente fala dessa escola americana, ela é uma escola de outro olhar ideológico do Raymond Leo Burke, por exemplo, que é um dos principais questionadores e opositores do Papa Francisco dentro do conclave, que é aquele cardeal que defende os valores tradicionais, ultra conservador, e que tem um outro olhar. Vamos atualizar nosso álbum de figurinhas aqui dos papabilis para ver quem fica, então,
completamos a segunda linha. Promessa é dívida. Será que vamos para essa terceira linha, Pedro Duran e Railson, hein? Eu acho que há uma possibilidade da gente chegar aqui. Se a gente não tiver uma fumaça branca hoje nem amanhã, a gente vai chegar aqui nesse primeiro da última linha, mas acho quase impossível a gente chegar lá no final.